feto é encontrado em terreno baldio de Balneário Camboriú. Delegacia suspende as atividades do setor de investigação. Efetivo pequeno e plantão de 24 horas são os motivos da paralisação. O trabalho de investigação fica suspenso até que a gente tenha recursos humanos suficientes. Casa desaba e morador se salva sem nenhum arranhão. Menino de 4 anos morre atropelado por condutor sem habilitação. Arremessou a criança mais de 20 metros ali. A criança foi voando, mas ele veio numa velocidade que ele não vinha por terra, ele vinha pelo ar naquela moto. Dia do estagiário, o número de vagas para estudantes caiu mais de 10% no país nos últimos anos. Cultura Manezinha em arte. Artista cria peças cheias de cor a partir de materiais recicláveis. Fábio Marcelo utiliza materiais recicláveis, como jornal, vidro e placas de MDF, para criar suas obras. O Notícias da Redação desta segunda-feira está começando agora. Olá, boa tarde. Um feto foi encontrado em um terreno baldio em Balneário Camboriú neste final de semana. A Polícia Civil está investigando o caso. O feto, de aproximadamente 160 gramas, foi encontrado por volta das 10 horas da manhã de domingo, por moradores da Rua Barra Velha, no bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú. Pelas características, é provável que o aborto tenha acontecido em torno do 4º mês de gestação. Testemunhas disseram que o feto estava enrolado em um saco plástico, dentro de uma caixa de sapatos. No local também foi encontrada uma nota fiscal de um supermercado da cidade. Entre os itens descritos no documento estava a compra de um absorvente pós-parto. Estas informações podem ajudar a Polícia Civil a investigar o caso. No mês passado, um bebê de 4 dias foi encontrado em um estacionamento de supermercado, também em Balneário Camboriú. O menino foi abandonado pela mãe. A criança foi encaminhada a um abrigo de Camboriú, onde aguarda o resultado de um teste de DNA para que possa ser entregue aos cuidados do pai. E em Lages, na Serra, pelo menos 76 mil pessoas estão sem o serviço de investigação da 2ª Delegacia de Polícia da cidade. A atividade foi suspensa por tempo indeterminado. Na sala de setor de investigação, nenhum policial trabalhando. As pilhas de papéis em cima da mesa são casos para serem investigados pela 2ª Delegacia de Lages, que já ultrapassam de 500. Desde o último final de semana, o delegado responsável decidiu suspender as investigações. O motivo, segundo ele, é a falta de efetivo e o plantão 24 horas, que dificulta os trabalhos. Para a manutenção do plantão 24 horas, eu preciso de em torno de 5 policiais, 5 agentes. E para isso eu sou obrigado a tirar os 2 únicos que investigavam aqui e fazer com que eles façam um plantão. O trabalho de investigação fica suspenso até que a gente tenha recursos humanos suficientes. A delegacia é a de maior abrangência da cidade. A 2ª DP atende 43 bairros, mais 2 municípios e ainda boa parte da área rural da região. Com a suspensão das investigações, cerca de 76 mil pessoas estão sem o serviço. Para quem trabalha no setor, a situação preocupa, já que vários casos vão deixar de ser investigados. Pela falta de efetivo, com gente se aposentando, com gente tirar férias, isso vai diminuir bastante, porque a gente também vai cobrir o plantão diuturno, que é de noite, sábado, domingo, feriados. A delegada regional afirma que a decisão de suspender o serviço é de responsabilidade do delegado titular. Segundo ela, os plantões 24 horas são obrigatórios em todas as delegacias. O delegado concedeu licença-prêmio e férias para 2 agentes e, diante dessa falta, provavelmente ele teve que suprir e optou pelo setor de investigação, quando também ele teria outras opções, né? Então, entende aquele delegado que o setor menos importante é a investigação, por isso ele optou em suspender durante esses 30 dias. Casos mais graves, como roubos e homicídios, serão investigados pela Delegacia de Investigação Criminal. E uma casa desabou neste final de semana em Joinville. O único morador só não foi atingido porque tinha acabado de sair do quarto para a cozinha. O único cômodo que não caiu. Foi nesta casa simples, de madeira, que seu Antônio morou durante cerca de 20 anos, segundo as contas dele. Mas no sábado à noite, ele levou um susto. O catador de latinhas descansava sozinho no quarto quando a casa veio abaixo. Não ventava, muito menos chovia no momento do desabamento. Mesmo assim, praticamente todos os móveis e demais pertences ficaram cobertos pelos escombros.
O morador não foi atingido por pouco, já que havia acabado de levantar. Tive vontade de tomar um café, né? Eu levantei, só que daí eu ia voltar de novo ali, na minha mão onde eu estava, né? E daí eu peguei, quando eu peguei, que entrei com o pé na cozinha, só senti o vento nas costas. Caiu tudo. Aí caiu tudo. Pela posição em que estava a cama do morador, não é difícil imaginar que, se não tivesse saído do quarto naquele momento, teria sido atingido por vigas de madeira e telhas. A construção foi condenada, os bombeiros colocaram a faixa de isolamento. Mesmo assim, o morador insiste em ficar aqui. Como não tem para onde ir, ele dorme no único cômodo que ainda está de pé. É no sofá que fica na cozinha que ele tem dormido há 2 noites. Um risco, já que o teto não oferece segurança alguma. Vizinhos tentam ajudar como podem com alimentos. Agora, o morador busca uma solução, já que não tem condições de reconstruir a casa. Que eu tivesse lugar para onde eu pegava ao menos um pouco de coisa ali, botava lá e ficava lá, né? Mas não tem para onde ir. Aí aonde estou assistindo ficar ali. Aí meus vizinhos falaram, ó, é bom tu não ficar aí, porque isso aí vai cair tudo em cima de tu. Tu já escapou e aí tu quer tentar ficar ali ainda. Aí eu falo para eles, não tenho para onde ir. A Defesa Civil já esteve no local e orientou o morador a procurar a Secretaria de Assistência Social do município. E você vai ver depois do intervalo, um menino de 4 anos morre atropelado em Chapecó. O condutor não tinha habilitação e foi preso em flagrante. Arremessou a criança mais de 20 metros ali. A criança foi voando, mas ele veio numa velocidade que ele não vinha por terra, ele vinha pelo ar naquela moto. E no dia do estagiário, vamos ver que o número de vagas para estudantes caiu mais de 10% no país. Os detalhes em instantes. Estamos de volta, agora 1h15 e vamos dar uma olhadinha como está o trânsito aqui na capital neste momento. Você vê aí imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Trânsito bastante intenso nas 2 pontes, tanto na Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital, quanto na Colombo Salles, que dá acesso à região continental da ilha. Neste momento, 20 graus em Florianópolis. Uma pessoa foi atropelada por uma motocicleta hoje pela manhã em Concórdia. O atropelamento envolveu um motociclista que disse não ter visto a presença do pedestre. O trânsito ficou parado por uns minutos para o atendimento das vítimas que foram levadas ao Hospital São Francisco de Concórdia. Havia neblina no momento do acidente, mas as causas ainda estão sendo apuradas pela Polícia Militar. E um menino de 4 anos morreu no final da tarde de ontem após ser atropelado por uma moto em Chapecó. O condutor não tinha carteira de habilitação e foi preso em flagrante. Luan Correia Batistel, de 4 anos, brincava na rua em frente à casa da família no bairro Jardim América, quando foi atropelado pela motocicleta conduzida por Elesandro Vargas Vieira, de 25 anos. Dona Leoni presenciou o acidente e auxiliou no socorro da criança. Arremessou a criança mais de 20 metros ali. A criança foi voando, mas ele veio numa velocidade que ele não vinha por terra, ele vinha pelo ar naquela moto, pelo ar. Naira é vizinha da vítima e disse que após o atropelamento, o condutor da moto tentou fugir do local sem prestar socorro. Parece que ele quis fugir, daí os vizinhos juntaram ele e encheram ele de laço. Luan chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O condutor da moto foi preso em flagrante e deverá responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. De acordo com a polícia, Elesandro já tinha passagens por furto e cumpria prisão sem recolhimento no albergue aqui de Chapecó. Agora mesmo estava um vizinho deles que foi lá no parque, tomou 4 caixas de cerveja. Sexta-feira saiu da cadeia, estava em condicional ali, né? Sair para acontecer isso, matar um inocente ali na rua. Luan deve ser sepultado hoje à tarde em Chapecó. Já o condutor da moto que provocou o acidente foi encaminhado ao presídio regional. E no sábado, um atleta sofreu uma queda enquanto participava de uma prova de corrida em Bombinhas, no litoral norte. Ele precisou ser socorrido pelo helicóptero dos bombeiros. As imagens mostram o atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros ao atleta Sebastião César Gomes, de 40 anos. Ele participava de uma competição de corrida em Bombinhas, no litoral norte, quando caiu e bateu com a cabeça no chão, ficando desacordado por alguns instantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava suspeitas de fraturas no tornozelo e na coxa e início de hipotermia por causa da chuva e do frio. O atleta foi atendido e medicado no local e, em seguida,
conduzido de helicóptero ao Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Desde 2008, uma lei federal regulamenta o trabalho de estudantes no país, o que garantiu a eles direitos como férias remuneradas e carga horária reduzida. Mas de lá para cá, o número de vagas para estagiários caiu mais de 10% no país. No passado, a palavra estagiário lembrava exploração, muito trabalho e pouco reconhecimento. Hoje, depois de uma lei federal aprovada em 2008, a situação mudou e os estudantes têm direitos garantidos, como carga horária compatível com os estudos, salário, recesso remunerado e contrato de no máximo 2 anos. Foi aberta a possibilidade de estágio desde a educação básica, o fundamental, o ensino médio, então ficou tudo legalizado, regulamentado. De 2008, o ano da criação da lei do estágio, a 2012, o número de vagas para estagiários caiu mais de 10% no país. Entre os alunos do ensino superior, mais de 7 milhões, apenas 11% conseguem uma vaga. Já entre os alunos do ensino médio e médio técnico, aproximadamente 10 milhões, apenas 2,7 conseguem uma vaga, de acordo com o último censo da educação básica. Por isso, o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, e universidades do Estado desenvolvem trabalhos específicos para melhorar a relação dos alunos com o mercado de trabalho. Além de criar um banco de dados com vagas abertas na região, eles oferecem capacitação para que os estudantes cheguem mais bem preparados nas entrevistas de emprego e garantam a vaga de estágio. Nós temos esse intuito de realmente orientá-los, elaboração de currículos, dicas de entrevista, para que eles realmente sejam um diferencial no mercado de trabalho. Somente no banco de dados desta universidade são mais de 3 mil vagas abertas e outras 3 mil já preenchidas pelos alunos da instituição. Já o CIEE encaminha anualmente mais de 20 mil estudantes para o mercado de trabalho. Dentre eles estão a Amanda e a Juliana. Uma é universitária, está na 5ª fase do curso de Ciências Contábeis. A outra ainda está no ensino médio. Cada uma tem seu objetivo com o estágio, mas ambas têm a certeza que a integração estudos-trabalho é totalmente positiva para o futuro dela. Faço na sala de aula. Então, coisas que sem isso daqui no estágio não conseguiria fazer em sala de aula sem o auxílio de um professor. Então, eu me vejo na frente, sim, das pessoas que fazem o mesmo curso comigo, porque eu tenho a experiência prática aqui no trabalho. Muitos não sabem ainda o que fazer. Aí, por exemplo, como eu trabalho nessa área, pega, por exemplo, arquivologia, biblioteconomia, administração, eu ainda tenho dúvida, porém, isso já está me ajudando a conhecer, né? Para mim saber o que eu vou enfrentar. E no próximo bloco você vai conhecer um projeto desenvolvido em uma escola do meio-oeste do estado que ajuda os estudantes a desenvolverem o gosto pela leitura. E vai conhecer também o trabalho de um artista que cria peças cheias de cor a partir de materiais recicláveis. Fábio Marcelo utiliza materiais recicláveis, como jornal, vidro e placas de MDF, para criar suas obras. Os detalhes em instantes. Segunda-feira, com predomínio das nuvens, o sol aparece em todas as regiões, mas em algumas com muita nebulosidade. Confira os detalhes no mapa. Segunda-feira de sol com algumas nuvens na Serra Catarinense e máxima de 21 graus. Na região norte, o sol também aparece entre nuvens e os termômetros marcam até 26. No oeste catarinense, a máxima também chega aos 26 graus e o dia é de céu com algumas nuvens. Segunda-feira de sol entre nuvens no Vale do Itajaí, onde a máxima chega aos 25. No sul do estado, tempo bom com pouca nebulosidade e temperatura de até 26 graus. Na Grande Florianópolis, o sol também aparece entre nuvens e a máxima chega aos 25. À medida que muitos estudantes crescem e avançam nas séries escolares, a consulta às bibliotecas na busca por leitura tem reduzido, segundo aponta uma pesquisa nacional. Mas no meio-oeste do estado, uma escola tem incentivado o gosto pela leitura, transformando isso num hábito independente da idade. Uma vez por semana, eles já sabem. Hora de deixar o caderno um pouco de lado e pegar os livros de sua preferência.
Pelos próximos 45 minutos, que equivalem a uma aula, a atividade em sala será a leitura. O projeto acontece aqui nessa escola de Erval do Oeste há vários anos e envolve alunos do 4º ao 8º ano. O material faz parte do acervo da biblioteca e, além de ler em sala, os alunos podem levar os livros para casa. Segundo os últimos dados da Prova Brasil, enquanto que 57% dos alunos do 5º ano costumam visitar a biblioteca de suas escolas sempre ou quase sempre, apenas 29% dos estudantes do 9º ano mantêm esse hábito. E é por isso, segundo essa professora, que independente da faixa etária, é preciso estimular o interesse dos alunos. Isso deve vir já de casa, né? E aqui a gente vai, o quê? Dando esse apoio, esse reforço, enfim, e para adquirir um aluno que ele tenha esse prazer de buscar a leitura, saber o que ele lê. Novas tecnologias e o envolvimento dos alunos com outras atividades, à medida que crescem, têm contribuído para a queda na procura pelos livros. Mas aqui, isso também não é desculpa. Os professores indicam ainda materiais para leitura online. É bom porque a gente aprende mais e a gente vai sempre, uma vez por semana, né? A gente vai na biblioteca, a gente pega os livros, a gente leva para casa e daí toda semana a gente traz para trocar e pegar novos livros. E a gente aprende mais com as outras matérias também. E um artista de Florianópolis transformou seu estilo ao ser comparado com Romero Brito. Artesão em Manezinho, ele utiliza materiais recicláveis como jornal, vidro e placas de MDF para criar suas obras. Hoje as obras de Fábio Marcelo têm sua característica própria. Mas lá nos anos 90, quando começou a carreira de artesão, seu trabalho era comparado ao de Romero Brito, famoso artista brasileiro. E isso mudou totalmente os rumos da carreira dele. Em 2000, eu comprei o meu primeiro computador. A primeira palavra que eu digitei foi Romero Brito, para saber quem era, né? E eu vi que era bem parecido o trabalho. E graças a Deus foi até bom eu saber disso, porque eu comecei a me desvincular e eu comecei a criar, comecei a pesquisar o boi de mamão, as culturas açorianas. Com foco na cultura manezinha, Fábio Marcelo utiliza materiais recicláveis, como jornal, vidro e placas de MDF, para criar suas obras. Trabalhos que são vendidos para clientes locais, de outros estados e até para o exterior. As obras aqui são voltadas para todos os públicos. Umas mais simples e baratas, como esses ímãs de geladeira, que custam apenas R$10. E outras, é claro, com um valor muito maior, como é o caso desse quadro de Nossa Senhora, que pode chegar a valer até R$650. O que mais agrega valor é o próprio reconhecimento do meu público. Então, eles consumindo, eu consigo saber o que está saindo, com que frequência sai, né? Eu consigo agregar valor nessa peça que tem mais saída ou não. Em seu ateliê montado no Pântano do Sul, na capital, ele expõe seus trabalhos e vende para clientes fiéis, além de turistas que frequentam a praia, localizada no extremo sul da ilha. Diferente de Romero Brito, com quem era comparado no início da carreira, Fábio Marcelo não define suas obras como pop art e vai além. Segundo ele, a técnica usada no trabalho com jornais e água é única e não se enquadra em nenhuma outra categoria de arte conhecida. Eu sei que o meu trabalho é difícil. Eu trabalho mais com esculturas pintadas e criadas por mim. Então é difícil definir. Eu não tenho uma definição exata do que é o meu trabalho. E amanhã começa o horário eleitoral, por isso o Notícias da Redação vai ao ar um pouquinho mais tarde. Nosso encontro será às 1:50 da tarde. Eu estarei esperando por você. Uma boa tarde, um bom início de semana e até amanhã.